Bom dia! O nosso trabalho é sobre exercícios aeróbicos e yoga na redução dos sintomas de depressão em idosos. O grupo é composto por eu, Ana Flávia Franco Castro, Ana Luísa Silveira de Paula e Stephanie Sara de Oliveira Santos. A velhice ela é uma sucessão de perdas cercada de temores, que teme o empobrecimento, a invalidez, a dependência de cuidados, a perda da autonomia e o adoecimento. Cada novo dia é lucro preocupante dessa faixa etária. Todo novo amanhecer se torna uma terça-feira de carnaval. É só hoje, amanhã pode não ter mais. Esses motivos que aumentam a probabilidade do desenvolvimento da depressão dos idosos. A gente leu num artigo que estima que para o ano de 2025 haverá em nosso país cerca de 32 milhões de idosos. Esse aumento da população idosa é associado com a prevalência elevada de doenças crônicas degenerativas, dentre elas aquelas que comprometem o funcionamento do sistema nervoso central, como as enfermidades neuropsiquiátricas, particularmente a depressão. O envelhecimento ele é um processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de doença e que acontece inevitavelmente com o passar do tempo. No geral, ele é um processo que é cometido por diversas patologias, impactando negativamente tanto na saúde quanto na qualidade de vida, um fator que propicia esse acometimento de idosos pela depressão. A depressão em si é um estado afetivo perante situações de tristeza, derrota, perda, desapontamento, que pode se tornar síndromes, sendo individual e variável, podendo ser temporária ou perdurar por meses ou anos, necessitando de acompanhamento psicoterapêutico, médico e farmacológico. Os exercícios aeróbicos e yoga, a atividade física em si, quando ela é realizada por mais de 30 minutos, ela aumenta o nível de endorfina. Então, vai aliviar o estresse, a tensão, e pode ser, assim, um tratamento não farmacológico, para a depressão. Então, evita esse efeito colateral que o remédio tem. Então, a yoga em si, que a gente vai falar mais em base nela, por preceitos holísticos que visam o equilíbrio da união mente e corpo. A escala de depressão geriátrica em versão reduzida, ela é usada amplamente em ambulatórios e hospitais, sendo validada como instrumento diagnóstico da depressão em pacientes idosos. Um teste para detecção de sintomas depressivos no idoso, com 15 perguntas negativas e afirmativas, onde o resultado de 5 ou mais pontos diagnostica a depressão, sendo que o score igual ou maior que 11 caracteriza depressão grave. A pergunta do problema do nosso trabalho é: a redução expressiva da sintomatologia da depressão em idoso de 65 a 80 anos após a prática regular de exercícios aeróbicos ou após a yoga? As hipóteses do nosso trabalho é que a hipótese nula, a prática regular de exercícios aeróbicos e yoga combinados ou individualizados reduz os sintomas depressivos em idosos, e a hipótese alternativa é que a prática regular de exercícios aeróbicos e yoga combinados ou individualizados não reduz os sintomas depressivos em idosos. O objetivo do nosso trabalho é avaliar se há eficácia na prática regular de exercícios aeróbicos como terapia coadjuvante do tratamento do transtorno depressivo em idosos, com aumento do bem-estar e melhora na qualidade das atividades básicas de vida diária desses pacientes. A hipótese mais encontrada na literatura sobre a prática de exercícios aeróbicos reduz sintomas de depressão em idosos e o aumento na liberação de monoaminas, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. O processo da biossíntese de serotonina pode ocorrer pelo aumento de seu precursor, triptofano, no cérebro, influenciado pelos exercícios níveis sanguíneos elevados de prolactina durante o exercício aeróbico, refletindo um aumento central de serotonina. Segundo o Colégio Americano de Medicina Desportiva, preconiza-se atividade aeróbica com intensidade de 40 a 60% da frequência cardíaca de reserva, com duração de 20 a 30 minutos, por 3 vezes na semana para pessoas acima de 65 anos. E os estudos revelam que atividades como caminhada e corrida são os tratamentos complementares mais utilizados em casos graves de depressão. Outra prática que mostra ser resolutiva no tratamento de depressão é a yoga. Por entender que o homem é um ser holístico e visar a homeostasia, a yoga auxilia tanto em doenças do corpo, como hipertensão e bronquite,
quanto em doenças da mente, como depressão, ansiedade, estresse, tensão emocional, dentre outras, e ainda ganho de flexibilidade, na amplitude de movimento, equilíbrio e força muscular. Esse projeto se dá por essencial devido ao fato de muitos idosos diagnosticados com depressão não aderirem ao tratamento farmacológico, mesmo munidos de franca lucidez por amplos motivos e excêntricos em cada um. Sendo assim, o desenvolvimento de recursos secundários para alívio dos sintomas é fundamental. O estudo se concretizará por meio de ensaio clínico aleatorizado, sem cruzamento e sem cegamento, em idosos que possuem quadro de depressão. A seleção de pacientes, coleta de dados e intervenções serão feitas no Ambulatório de Ciências Médicas, localizado em Belo Horizonte. A população-alvo deste estudo será composta de idosos de 65 a 80 anos, que possuem quadro de depressão. Serão selecionados 24 indivíduos sedentários de ambos sexos que atingiram mais de 5 pontos na escala de depressão geriátrica, que será aplicada pelas pesquisadoras, e serão divididos por meio de sorteio em 4 grupos. Serão incluídos os idosos entre 65 a 80 anos, que possuem quadro de depressão e sejam sedentários. É necessário fazer a pontuação acima de 5 na escala de depressão geriátrica e possuir o laudo médico confirmando a depressão. Já os critérios de exclusão serão excluídos participar de outra pesquisa, ter outro problema de saúde sem ser a depressão, fumar, o uso de drogas ilícitas, ingerir álcool e disfunções que impeçam a realização do exercício. As atividades planejadas serão comandadas por fisioterapeutas, onde uma ficará encarregada de replicar a técnica e orientar o grupo de idosos, e as outras avaliam a frequência cardíaca e pressão arterial antes, durante e após. A periodização de 1 hora por dia, 3 vezes na semana, sendo na segunda, quarta e sexta-feira, e por 3 meses consecutivos. Os exercícios aeróbicos irão intercalar entre caminhada na esteira e bicicleta ergométrica. A prática do yoga será realizada no próprio ambulatório da Faculdade de Ciências Médicas. O segundo grupo, para não beneficiar uma atividade mais do que a outra, na sexta-feira, será realizado 30 minutos de cada. Será aplicado também a escala de depressão geriátrica, antes, durante e após a finalização do tratamento, avaliando e quantificando qual das opções terapêuticas obteve mais eficácia na redução da sintomatologia do quadro de depressão dos participantes. Todos os participantes deverão continuar o acompanhamento médico e psicoterapêutico já iniciado. O projeto conta com 3 etapas de avaliação. A primeira acontece antes das intervenções, com a escala de depressão geriátrica e a avaliação dos dados vitais dos participantes. Já na segunda parte, os indivíduos serão submetidos a atividades físicas e serão sempre monitorados pelo fisioterapeuta. Será aplicado nessa fase a escala de depressão geriátrica, para avaliar o progresso do tratamento com os pacientes. A terceira etapa terá início logo após a finalização da segunda e conta novamente com a avaliação pela escala de depressão geriátrica. Dando continuidade à nossa apresentação, os participantes vão ser informados sobre o objetivo, os procedimentos e os possíveis riscos quanto ao estudo. Os grupos eles também estarão sujeitos ao risco de confidencialidade quanto aos dados obtidos pela escala GDS-15. Para que a segurança de todos os participantes seja resguardada, os dados obtidos ficarão sob controle restrito dos avaliadores e vão ser catalogados por meio de sobrenome e data de nascimento e arquivados, proporcionando assim um maior sigilo para eles, para os envolvidos, uma vez que vai ter um grupo menor de acesso, de pessoas a ter acesso a esses documentos. Os participantes das atividades, eles também vão receber tratamento adequado até o final das sessões estipuladas. Eles podem sentir algumas dificuldades no início, já além de dores musculares causadas pelas atividades físicas, em decorrência da falta de preparo. No caso de dores muito fortes, medidas corretivas serão tomadas, como, por exemplo, a diminuição da intensidade dessas atividades. Quanto aos benefícios, os grupos participantes das atividades terão acompanhamento frequente durante essas atividades,
pelas fisioterapeutas e também vão ter uma melhora na disposição e diminuição dos sintomas depressivos, além de se beneficiarem pela utilização dos recursos que visam maior conforto e também a higienização dos equipamentos no momento das atividades. E qualquer mudança no quadro clínico destes pacientes, né, deste grupo, vão ser imediatamente relatadas à psiquiatria do ambulatório da Faculdade de Ciências Médicas e ao médico que acompanha este paciente. E agora o nosso cronograma. Durante todo o projeto serão realizadas pesquisas bibliográficas em torno do assunto. Caso aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a coleta de dados será iniciada pelas fisioterapeutas, que darão sequência até o prazo final estipulado. Finalizadas as coletas e análise de dados, iniciará a elaboração do trabalho final, visando a apresentação do trabalho e a submissão para a revista. E este é o nosso cronograma. Delimitação do tema, que foi o mês em que nós separamos e escolhemos qual tema que daria o trabalho. Levantamento bibliográfico, igual foi dito antes, irá se estender até o final do trabalho. Coleta e análise de fontes, que é onde a gente decidiu as fontes que iríamos utilizar para o trabalho, quais as referências que iríamos usar. A análise dos dados, que é logo após a aprovação da CEP, Comitê de Ética e Pesquisa, o planejamento do projeto, o que nós pensamos sobre o nosso projeto, planejamento da intervenção, a submissão à CEP, organização do cronograma, aplicação das intervenções, que vão ser 3 meses, como foi dito antes, sendo os meses escolhidos de março, abril e maio. Elaboração do trabalho final, que é após a intervenção, a apresentação do projeto e a submissão para a revista. Os recursos que nós utilizaremos para o projeto vão desde testes, os testes serão impressos, na gráfica, as canetas utilizadas para completar o teste, para os pacientes poderem completar o teste. Durante a intervenção serão entregues tapetes do yoga para os idosos, buscando oferecer maior conforto na hora da atividade. O álcool e o papel toalha, que vão servir para a higienização dos materiais. E antes de todas as intervenções, serão entregues garrafas de água para cada participante, para que ele fique bem hidratado durante a atividade física e também pelo bem-estar dele. Os estetoscópios e os esfigmomanômetros serão fornecidos pelo ambulatório Ciências Médicas para a gente poder aferir os dados dos participantes durante a pesquisa. Então, essa é a nossa tabela com os recursos. O preço de cada item, o preço unitário, de cada um, a quantidade que vamos utilizar e o preço total que vai ficar. Essas são as nossas referências. E obrigada a todos pela atenção.